Hoje queremos falar um pouco sobre a condição de existência e a natureza dos triângulos. Vamos considerar um triângulo A, B e C, né? Um triângulo com lados medindo A, B e C. Bom, para que esse triângulo exista, podem acontecer duas condições. Podemos estabelecer duas maneiras de verificar se o triângulo é possível ou se não é possível. Uma maneira é: cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, nesse caso teríamos A deve ser menor que B mais C, B deve ser menor que A mais C e C deve ser menor que A mais B. Essa é uma maneira. Então basta garantir que cada lado é menor do que a soma dos outros. Outra maneira é o maior lado, então você pode pegar o maior lado, A, e comparar com a soma dos outros dois, B mais C, sendo que ele deve ser menor do que a soma por conta dessa condição e maior do que a diferença positiva, ou seja, o módulo da diferença entre os outros dois. Então você precisa só fazer uma delas, isso ou isso, certo? Eu só preciso pegar o maior lado, porque de fato, se ele é o maior e ele é menor do que a soma, eu estou nessa condição. E se ele é o maior, ele vai ser maior do que um desses daqui e também maior do que a diferença. Então, se ele atende a isso aqui, né, o triângulo existe. Então, basta que seja feito uma dessas condições. Repare que essa condição é obtida unindo-se essas três, simplesmente pensando que A é menor que B mais C e isolando A aqui, A é maior do que B menos C. Tá? Então, unindo essas duas aqui, ó, nós teríamos essa daqui. E repare que isso aqui também é verdade. Né? Ok. Bom, vamos a um exemplo então. Digamos que eu tenho o triângulo 2, 4 e 5. Esse triângulo existe? Então, será que o triângulo 3, 2, 4, 5, será que esse triângulo existe? Bom, vamos testar as condições que vimos antes. Uma das maneiras é: cada lado deve ser menor que a soma dos outros. Então, 2 deve ser menor que 4 mais 5. 4 deve ser menor que 2 mais 5. E 5 deve ser menor que 2 mais 4. Ok, todas elas passaram no teste. Então, ok, ok, ok. Bom, vamos ao outro método. O maior lado é 5. Então, 5 deve ser menor que a soma dos outros dois, 2 mais 4, e maior que a diferença positiva, 4 menos 2. Como 5 está entre 6 e 2, ok, passou no teste também. Então, de fato, o triângulo existe. Então, aqui a resposta é sim. Agora, um outro exemplo. Digamos que eu pergunte a você o seguinte: para quais valores de x esse triângulo existe? Bom, esse triângulo vai existir. Agora, repare que eu não conheço o valor de x, então não sei se ele é o maior lado ou não. Então, é preferível, nesse caso, usar essas desigualdades e garantir que todas elas sejam satisfeitas. Ou então fazer duas desigualdades considerando que 7 é o maior lado, já que 7 é maior que 4, ou x é o maior lado. Então eu vou fazer as três desigualdades. Bom,
Primeiro, 4 deve ser menor que 7 mais x. Isso significa que x deve ser maior que menos 3. Veja que subtraindo 7 dos dois lados, teremos menos 3 aqui. X deve ser maior do que menos 3. Vou fazer devagar isso, pode ser que você não tenha entendido. Então, subtraindo x dos dois lados, teríamos menos x, subtraindo 4 dos dois lados, menor que 7 menos 4. Menos x, então, seria menor que 3, dividindo por menos 1, x deve ser maior que menos 3. Isso sempre é satisfeito, já que x é um lado. X é positivo. Então, tudo bem. Essa passou. 7, agora a outra condição é 7 deve ser menor que 4 mais x. Agora, nesse caso, subtraindo x dos dois lados, teremos menos x menor que 4 menos 7. Subtraindo 7 dos dois lados. Então, menos x deve ser menor que menos 3. Dividindo por menos 1, teremos x maior do que 3. Então, x deve ser maior do que 3. Ok, essa é uma condição. Então, vamos guardar essa condição aqui como condição 1. Condição 1. E, por fim, sabemos que já comparamos o 4, já usamos o 4, já usamos o 7. Agora vamos usar o x. X deve ser menor que 4 mais 7. Então, por fim, x deve ser menor que 4 mais 7. X, então, deve ser menor que 11. Ou seja, essa é a segunda condição que temos. Segunda condição. Como x deve atender às três condições ao mesmo tempo, x deve ser ao mesmo tempo maior que 3 e menor que 11. Então, x está no intervalo de 3 a 11. X deve pertencer a esse intervalo. Se x for um número inteiro, então x só poderia ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Às vezes essa é a pergunta. Quantos números inteiros x pode assumir de modo que o triângulo exista? Nesse caso, temos 7 valores, de 4 a 10. Ok. Vamos falar um pouco agora sobre a natureza dos triângulos. A natureza dos triângulos diz respeito ao tipo de triângulo quanto aos seus ângulos. Se ele é obtusângulo, se ele é acutângulo, se ele é retângulo, etc. Certo? É claro que quanto aos lados, se eu os conheço, eu posso dizer se ele é isósceles, escaleno, equilátero. Mas às vezes a gente quer classificar ele quanto aos ângulos tendo os seus lados. Para isso, basta fazer o seguinte. Dados seus três lados, teremos três condições possíveis. Essas condições são: se o maior lado ao quadrado ele é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados somados, ele é acutângulo. E aí eu estou pensando que A, lembre-se, é o maior lado. Então eu vou pegar sempre o maior lado e fazer essa comparação. Então, se o maior lado ao quadrado é menor do que a soma dos outros dois ao quadrado, ele é acutângulo. Acutângulo. Se o maior lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então ele é retângulo.
E por fim, se o maior lado ao quadrado é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois, então ele é obtusângulo. Então basta fazer essa comparação e saberemos se o triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então temos 3 exemplos aqui. No nosso primeiro exemplo, o triângulo tem lados 5, 6 e 7. Será que esse triângulo existe? Sim, né? 7 é menor do que 11 e maior do que 1. Então o maior lado está entre a soma e a diferença. Bom, 7 é o maior lado, então 7 ao quadrado é 49. Vou escrever à esquerda aqui, 49. E 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual ao quê? 25 mais 36. Então, 25 mais 36, que nos dá 61, 61. Ou seja, 49 é menor do que 61. Ou seja, isso aqui, essa expressão é menor do que essa. Isso significa que ele é acutângulo. Então, esse triângulo ele é acutângulo. Acutângulo. Porque o maior lado ao quadrado é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Agora esse triângulo aqui é o 1. Vou fazer assim, triângulo 1. Triângulo 2. No triângulo 2 temos o seguinte, esse aqui era o triângulo 1. O maior lado é 8. Então 8 ao quadrado, 64. Os outros dois lados são 4 e 6. 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 16 mais 36. 16 mais 36, 52. Deixa eu chegar para a direita. 52. Ou seja, 64 é maior que 52. Então, 64 aqui, ó, é maior que 52. O que significa que o maior lado ao quadrado é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, esse triângulo ele é obtusângulo. Vou escrever aqui, obtusângulo. Obtusângulo. E por fim, esse triângulo, triângulo 3. O maior lado é 10, 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 é igual a 100. Isso significa que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Então, esse triângulo é, portanto, retângulo. Retângulo. Aliás, essa relação tem um nome importante, é o Teorema de Pitágoras. Então, com isso, conseguimos descobrir como um triângulo se classifica quanto aos seus ângulos, sabendo apenas seus lados. Mais um exemplo de problema usando essa ideia é esse aqui. Digamos que o triângulo tem lados 3 e 4 e o outro lado x. E digamos que a pergunta é: que valor x deve ter? De modo que ele seja um triângulo retângulo. Eu quero que ele seja um triângulo retângulo. E eu não conheço o valor de x. Duas coisas podem acontecer. 1. X é o maior lado. Se x é o maior lado, x ao quadrado
deve ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado deve ser 9 mais 16, que é 25. Isso me diz então que x deve ser 5. Ok. Se x é igual a 5, triângulo é retângulo. Muito bem. Se x não é o maior lado, então 2. X não é agora, não é o maior lado. Se x não é o maior lado é 4. Uma vez que, se x não é o maior, 4 sendo maior que 3, 4 deve ser o maior lado. Ok, então 4 ao quadrado deve ser igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então 16 igual a 9 mais x ao quadrado. Então x ao quadrado deve ser igual a 7, uma vez que 16 menos 9 dá 7. Então x deve ser igual então a raiz de 7. Então se x for raiz de 7, teremos também um triângulo retângulo, só que agora com o maior lado sendo 4. Então há duas possibilidades para x, de modo que o triângulo seja retângulo, uma vez que eu não sei quem é o maior lado. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.